Olá, muito boa tarde, bem-vindo a esta edição das Memórias que Contam, é o ciclo que a Eclésia tem vindo a promover ao longo da Quaresma para evocar o sofrimento causado pela pandemia e aqueles que partiram por causa da Covid-19. Hoje tenho comigo o Padre Tony Neves, desde Roma, a quem agradeço já a companhia. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Nós, como eu disse no convite, nós costumamos falar por motivos mais felizes, sem dúvida, normalmente comentar sobretudo a atualidade do Papa e um pouco a atualidade também da Igreja Católica a nível mundial, mas desta vez há motivos fortes para ter convidado, porque nós temos estado a falar aqui na Eclésia, sobretudo da nossa realidade, que é normal, a realidade portuguesa, mas a tua presença aí junto do Governo Geral dos Esparitanos em Roma permite seguramente ter uma visão diferente, mais ampla do que está a ser o impacto da pandemia e especificamente do que está a ser o impacto da pandemia na congregação religiosa. O convite surge na sequência da morte de dois bispos em particular, o Dom Sérgio, que faleceu em Manaus, tem sido um foco, enfim, triste de toda esta pandemia e da nova estirpe, e também o Dom Benedito Roberto, que faleceu em Malange, em Angola. São situações muito diferentes, não é? Aquelas que vão chegando até vocês, que dão noção seguramente do que é o impacto global desta doença e da forma como ela se vai espalhando por todo o mundo, não é? Sim, boa tarde outra vez. A pandemia é mesmo pandemia, portanto está completamente espalhada, embora os efeitos não sejam iguais em todo o lado, por muitas razões. Primeiro, porque de facto os efeitos não estão a ser iguais, há países que estão a ser muito mais vitimados que outros pela pandemia, mas também há outros países que continuam a negar a existência da pandemia e por isso fazem como se ela não existisse. E como habitualmente em alguns dos países, e refiro-me àqueles que eu conheço melhor, aqueles que acompanhamos a partir de Roma, onde os esparitanos trabalham, há alguns desses países onde, infelizmente, as causas da morte já são muitas e variadas e também se morre muito, o que quer dizer que esta pandemia não veio acrescentar muito aos índices de mortalidade que já são muito comuns nestes países. Não cito nomes para não estar a beliscar ninguém, mas é um dado. Agora, em relação aos países onde se assume que a pandemia existe e está a provocar muitas mortes, nós temos tido problemas gravíssimos no Brasil, temos problemas gravíssimos em França, na Irlanda. Os três países que eu posso dizer onde temos tido mais confrades espiritanos vitimados e mortos são estes três. E infelizmente estamos a falar de várias mortes, não é? Pois, no caso de França, é preciso que saibamos que foi lá que os espiritanos nasceram e é lá que temos o grupo maior de confrades anciãos. Sim. E isso justifica o facto de, por exemplo, em Chevilly, que é mesmo ali à beirinha do aeroporto de Orly, em Paris, desde janeiro morreram mais de uma dúzia de confrades espiritanos, todos tocados pela Covid-19. A Irlanda é outro país, é o segundo país em número, a França é o país mais numeroso, a Irlanda é o segundo país em número, tem também um grupo muito grande de confrades que têm mais de 75 anos. Também em Dublin, numa das nossas casas, desde o fim do ano passado até este ano, também faleceram 12 ou 13 confrades. Eu nem digo números exatíssimos, porque se eu descer lá abaixo ao quadro onde nós todos os dias afixamos os confrades que morrem, provavelmente desde a hora do almoço até agora já está lá mais algum afixado, não é? E de facto tem sido muito dramático. Em França temos diversas comunidades, um bocadinho por todo o país, que têm confrades com Covid-19 e onde têm morrido confrades, na Irlanda também, em diversas comunidades. São os dois países mais tocados por esta razão, porque são os países onde temos confrades com idades mais provectas e, naturalmente, também com problemas de saúde já acumulados. Mas nas linhas da frente também temos áreas muito, muito complexas. Eu posso recitar o Brasil, temos tido diversos confrades com vítimas de Covid-19 em termos não de morte, mas de doença.
Felizmente não temos tido muitos problemas a esse nível, mas na Amazónia, já que se fala muito da estirpe de Manaus, da estirpe brasileira, na Amazónia nós estamos em Manaus, temos uma comunidade e estamos em outras áreas amazonenses, maiormente no Tefé. Ora, aí, inclusive, um espiritano português também teve Covid-19, não faleceu, e aí veio a falecer Dom Sérgio Castriani, que era um arcebispo muito jovem, 66 anos, e há que dizer que morreu em Manaus, era o arcebispo de Manaus, tinha acabado de resignar devido a outros problemas de saúde, mas ele estava a viver num contexto muito marcado. Manaus é talvez neste momento a cidade do mundo mais problemática em termos de Covid-19. Sim, nós tivemos todas aquelas histórias da falta de oxigênio, nós chegou aqui terríveis, histórias terríveis e que se repetem e continuam. Ora, Dom Sérgio tinha dado o teste positivo há uns meses atrás, entretanto recuperou e veio a falecer de outras complicações, mas veio a falecer, se calhar também por causa da Covid-19, porque é verdade que os sistemas de saúde neste momento não estão a responder por nada. Tu podes não morrer da Covid-19 diretamente, mas enquanto povo tu vais morrer de uma outra doença que tu não consegues tratar, porque os sistemas de saúde não dão qualquer resposta. E essa é outra das coisas que eu acho que é importante que se diga, imagino que se diz muito, que é: nós, enquanto missionários, estamos muito preocupados com a saúde de cada um dos nossos confrades, obviamente, mas como missionários nós trabalhamos com um povo, com quem partilhamos a vida, o dia-a-dia e a missão. E por isso, muitas das nossas dores de cabeça em relação à pandemia nem se referem a nós, enquanto padres ou irmãos espiritanos, refere-se ao povo com quem a gente partilha o dia-a-dia e a missão, e que nós vemos que é um povo que está, em muitos países do mundo, completamente abandonado. Abandonado. Até porque nestas terras de missão, que chamaste linhas da frente há pouco, normalmente estamos a falar de população que tem pouco poder reivindicativo, não é? A voz não se ouve. Não, praticamente nenhum. E em diversos países onde nós estamos, as notícias que nos chegam muitas vezes nem sequer são da Covid enquanto tal, mas são dos muitos danos colaterais que a Covid está a provocar, sobretudo em termos de estabilidade. Muitos governos estão-se a aproveitar para reforçar a sua autoridade. Sim. E o seu despotismo, que já é forte, não é? Mas, sobretudo, o povo não tem que comer, não tem que vestir, não vai à escola, está tudo parado, não tem eletricidade, e tem-nos chegado de muitos países do mundo notícias terríveis, temos lançado, inclusive, alguns alertas e campanhas para apoiar áreas muito concretas onde é preciso agora dar de comer às pessoas. As pessoas estão a morrer à fome em sítios onde historicamente isso já não acontecia há muito tempo. São danos colaterais da Covid. Além do mais, a maioria destes países não tem qualquer acesso à vacinação. Já não falo de tratamentos, falo já do amanhã da vacinação. E nós sabemos que o Papa Francisco repetiu isso à saciedade e continua a repetir. António Guterres, como secretário-geral da ONU, estes dias da Amnistia Internacional, a Igreja e muitos outros, através de muitas outras vozes, têm dito que é preciso que haja justiça também na questão da vacinação, vacinas para todos. Ainda na última semana a Fundação Fé e Cooperação assinou um comunicado conjunto a criticar a falta de vacinas para o sul global, o que também é respeitável, de certa forma, porque voltamos à história das populações que têm menos voz para reivindicar e que, portanto, ficam no fim da fila, não é? Sim, porque também é verdade que em muitos casos, bom, a questão já a diferença entre ricos e pobres aí acaba por vir outra vez ao de cima, mas depois a gente conhece casos de muitos países onde também o número de casos que são reconhecidos é tão residual que nem faz muito sentido estar a pensar numa vacina para um povo que não tem casos, não é? Mas depois a verdade é que quando as pessoas adoecem e vão ao hospital e fazem um teste, e só faz teste quem estiver quase a morrer, repara, afinal é positivo, não é? Eu posso dar dois casos que têm a ver com os espiritanos, não são confidências, mas o nosso superior espiritano na Bolívia é um jovem padre de Portugal, e há cerca de um mês ele sentiu-se bastante mal, constipado, gripado, foi fazer o teste, deu positivo, claro. Na Bolívia, deu positivo. E tratou-se e foi fazer novo teste, continua a dar positivo. E só ao fim de um mês é que
é que deu negativo, mas a gente nunca sabe muito bem se aquele negativo é muito verdadeiro, também não sabe se os positivos eram muito verdadeiros, porque a própria técnica de testagem deixa um bocadinho a desejar. Mas ele, padre, pronto, tinha ainda alguma possibilidade de ir a uma clínica e de fazer o teste e fez e deu positivo. Podemos imaginar que se calhar uma parte significativa do povo, se for fazer teste, também é capaz de dar positivo, não é? Também é capaz de dar positivo. O superior dos salesianos lá na área onde trabalham os meus confrades também começou a sentir-se menos bem e deixou andar e morreu com 54 ou 55 anos. Portanto, isto está a acontecer um bocadinho em todo lado e as pessoas não morrem da Covid, mas depois quando morrem e fazem teste dá isso. Podendo saltar, por exemplo, para Angola, que é um caso também muito, muito complicado. Lá em Angola estão a tomar muito a sério a questão da Covid em termos de confinamentos e isso. Vai acontecer em Angola o que acontece neste momento em Portugal. Eles tiveram sem missas até agora. Só agora, hoje ou ontem, é que o governo respondeu positivamente a um pedido dos bispos para que permitisse missas e outras celebrações. Vai acontecer a partir de agora. Portanto, a esse nível estão a ter alguns cuidados, mas a verdade é que testagens disso estão a testar, mas muito pouco em relação àquilo que seria expectável. E tivemos o caso, e tu, Otávio, referiste no início, do meu confrade, Dom Benedito Roberto, arcebispo de Malange, que tinha acabado de fazer um grande périplo por comunidades interiores da diocese, chegou ao centro, a Malange, à cidade, estava cansado, é normal, tinha sido um périplo muito, muito exigente. Entretanto, começou a ter alguma dificuldade de respirar, isto era um domingo, a respirar. Ao fim da tarde acharam que era melhor ele ir até ao Hospital Central, que fica a 2 passos da casa dele, e ele foi, e 2 horas depois a família foi avisada de que ele tinha acabado de falecer. Assim. E claro, fizeram o teste e deu positivo. Portanto, foi um dos casos confirmados de morte por causa da Covid-19. Ele nunca na vida tinha suspeitado que pudesse ter Covid, nunca tinha feito nenhum teste e pronto. E a seguir, claro, testaram as pessoas que partilhavam mais vida com ele e praticamente toda a gente estava positiva, e se tivessem alargado a testagem a todos aqueles que conviveram com estas pessoas, iam reparar que muita gente estaria igualmente positiva. Por exemplo, e estamos a falar ainda de Angola, de forma menos dramática, porque aí no caso não houve mortos, mas também um dos nossos jovens, no nosso seminário de teologia no Ambo, que tem 21 pessoas, 18 seminaristas maiores, todos já na última fase de teologia, fim, e 3 padres, e um dos seminaristas, já não sei por que razão, mas imagino porque não estava a sentir bem, acabou por fazer o teste, deu positivo. Claro, foram testar toda a comunidade, dos 21, 18 deram positivos. Claro que aquilo gerou um pânico enorme no seminário, graças a Deus, porque era tudo gente muito jovem, incluindo os padres, e pronto, e foi tudo visto muito a tempo. Fizeram a opção lá a opção do Ministério da Saúde foi de fazer mesmo do seminário um hospital de retaguarda, e fecharam-nos ali, ficaram fechados, enquanto não deu tudo negativo, ficaram fechados, liminarmente fechados. O abastecimento era feito de fora para dentro, e ia diariamente lá um médico e uma enfermeira para fazer as verificações. Entretanto, recuperaram todos, nenhum faleceu, mas a verdade é que um começou a tossir, fez teste. Foram testar os que estavam à beira, estavam praticamente todos positivos. E isto, se calhar, podia-se replicar pelo país todo. E estou a falar de Angola, poderia falar de outros países em que a situação é rigorosamente igual. Esta conversa acho que é muito pedagógica, sobretudo para percebermos que o retrato global pode não corresponder ainda sequer muito perto ao que é a realidade da expansão da doença. E, portanto, também lembrar, e muito obrigado por isso e pela possibilidade que tiveste de partilhar connosco, lembrar que, apesar da dificuldade imensa e do sofrimento imenso com que estamos a viver este problema em Portugal, há comunidades onde este sofrimento é, sobretudo, um sofrimento silencioso e que, infelizmente, só se descobre já quando é tarde demais. Esperamos que
que depois espritamos isto também seja um momento de seguramente muita oração e de muita solidariedade entre todos, mas que rapidamente também se possa superar isto, que agora com a esperança que começa a surgir da vacinação e dos outros tratamentos também que vão aparecendo. Muito obrigado, Tony. Espero que da próxima vez que nos encontremos possa ser para tema falar de coisas mais bonitas. Este é um desafio grande, mas não há dúvida que há assuntos missionários que agrada mais partilhar. Sim, e faz parte também da tua missão neste campo da justiça e paz, sobretudo o que é a atenção à vacinação. E já agora, Otávio, permite só claro. Que te diga assim, é uma notinha final. Nós aqui no nosso Conselho Geral em Roma temos um dos assistentes gerais, é um irmão, portanto não é padre, é irmão e é médico. Trabalhou a vida missionária toda dele no Paquistão, em situações muito complicadas. Quando começou a pandemia, ele pediu uma autorização aqui aos seus parceiros do Conselho Geral e ele conseguiu ainda viajar, na altura era muito complicado, conseguiu viajar para Paris e esteve lá 5 meses a trabalhar como médico nas periferias, naqueles bairros onde ninguém quer ir, nas periferias de Paris, a trabalhar com doentes Covid e com outras situações que, claro, são sempre os danos colaterais. Depois, entretanto, regressou aqui. Agora, quando a pandemia regressou em força, ele voltou a Paris e só há cerca de 15 dias é que veio, porque agora é a altura das grandes reuniões aqui do nosso Conselho Geral e era importante que ele estivesse, e então ele veio outra vez, mas diz que a situação continua complicada, no fim deste mês, se calhar, vai voltar à França para poder, como médico, ser missionário nessa linha da frente, que são esses bairros complicados. E não estamos a falar do sul do mundo, não é? Estamos a falar... Não estamos a falar do sul do mundo, estamos a falar mesmo do primeiro mundo, mas que tem muitos mundos. O nosso primeiro mundo tem muitos mundos. E às vezes esses mundos também são muito abandonados. Acho que é uma mensagem forte para acabarmos a nossa conversa. Muito obrigado, Tony. Obrigado, uma boa tarde a todos. As memórias que contam voltam à sua companhia esta terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado e continua a acompanhar-nos na Agência Cor.